Bom dia a todos e bem-vindos. O meu nome é Florian Menot, sou coordenador da linha de luz Catarete. Nesse módulo vamos falar sobre imagem com raio-x e infravermelho. Minha aula é uma introdução às técnicas de imagem. Para vocês terem uma ideia de como esse módulo está organizado, então é dividido em 5 aulas. Primeiro, essa aula, onde descreverei brevemente os conceitos básicos de imagem, é uma aula introdutória. Vou tentar dar para vocês uma visão geral dos diversos métodos de imagem disponíveis no síncrotron, que podem ser aplicados em vários campos científicos, desde a biologia até a ciência dos materiais. Ilustrarei essas possibilidades com resultados científicos e experimentos que foram realizados em várias fontes de síncrotron, como por exemplo uma imagem de uma única nanopartícula durante a reação catalítica ou imagem tridimensional de chip Intel com resolução de 15 nanômetros. As outras 4 aulas darão descrições detalhadas de métodos de imagem específicos. Primeiro, como a Nathalie, que falará sobre tomografia, Carla falará sobre imagem de difração coerente, e como esses novos métodos de imagem disponíveis no síncrotron de 4ª geração estão melhorando os limites de resolução. Na aula 4, Amélie irá descrever uma técnica de imagem de difração coerente específica chamada Bragg CDI, onde é possível visualizar in situ a deformação e tensão da rede cristalina em nanocristais. E finalmente, Raoul irá apresentar a técnica de imagem de microscopia de veradura infravermelho, que estará disponível em breve no Sirius. O uso de raio-x remonta a mais de 100 anos. O descobridor foi Röntgen em 1895 e aqui está uma foto da primeira imagem que ele tirou da mão da sua esposa e você pode ver diferentes tipos de materiais aparecendo de maneira diferente. Então, temos os ossos que aparecem, você tem um anel que aparece mais escuro porque é feito de metal e mais denso. Você pode ver a pele, você pode ver o tecido e um pouco de ar. Então, isso está realmente nos mostrando que diferentes tipos de materiais têm diferentes atenuações de raio-x e isso que nos dá contraste para que possamos distinguir materiais diferentes uns dos outros. Esta não é a única modalidade de contraste que temos usando raio-x. Existem outras formas, por exemplo, algo chamado contraste de fase, que nos permitirá obter melhor contraste quando estamos medindo materiais feitos de tecido mole ou tecido vivo, e também nos permitirá obter resoluções muito maiores. Aqui você pode ver uma imagem aérea do síncrotron Sirius. No esquema aqui, a seguir, você pode ver as diferentes linhas de luz de fase 1 em vermelho e as linhas de luz de fase 2 em azul. Todas essas linhas de luz terão especificidades para estudar vasto campo de pesquisa, desde a biologia, a ciência dos materiais, etc. Nos círculos amarelos, destaquei as linhas de luz onde os experimentos de imagem estarão disponíveis. Todas essas linhas de luz serão apresentadas a vocês em mais detalhes, com visitas virtuais, mas aqui nesta aula introdutória vou lhe dar algumas informações sobre os diferentes modos de imagem. Você pode ver que será possível fazer imagens em um número importante de linhas de luz. Os síncrotrons são frequentemente descritos como microscópios muito grandes e poderosos. Com algumas exceções notáveis, essa generalização é verdadeira. Por exemplo, a imagem por difração de raio-x coerente que vamos descrever neste módulo é baseada nos mesmos fenômenos físicos que a difração de raio-x, espalhamento elástico. A reconstrução da estrutura
do espaço real é realizada por métodos de recuperação da fase a partir dos dados de difração, por meio da análise de Fourier. O arranjo tridimensional dos átomos constituintes dos cristais é reconstruído. No entanto, a difração já foi abordada em uma aula anterior. Por que fazemos imagens como raios-x? Primeiro, uma razão importante é ter alta profundidade de penetração. Então, se você vai para altas energias de fótons, basicamente os fótons podem penetrar muitos microns ou milímetros de material e que nos permite que você tenha uma visão interna de materiais espessos sem ter que destruí-los. Outra razão importante para usar raios-x é obter contraste específico de diferentes elementos. Assim, os fótons de alta energia podem expulsar elétrons internos das órbitas internas do átomo e quando os elétrons externos relaxam em direção aos orbitais internos, eles emitem fótons que mantêm a assinatura do elemento que está presente naquela área específica que foi iluminada. Essa é a outra razão muito boa para fazer imagens de raio-x. Finalmente, alta resolução, por causa do critério de AB, como você pode ver na fórmula na tela, a resolução depende de forma proporcional ao comprimento de onda e inversamente proporcional à abertura numérica. Para comprimentos de onda visível, você pode obter resolução máxima de cerca de centenas de nanômetros, limitada pelo comprimento de onda. Então, se formos para os raios-x, podemos ter comprimento de onda de 1 nanômetro, ou mesmo 1 angstrom ou menos, então isso abre a possibilidade de fazer imagens de alta resolução com grande profundidade de penetração. Você tem aqui vários exemplos de modos de imagem usando raios-x e radiação infravermelha. Todas as técnicas de imagem baseiam-se em fenômenos descritos em aulas anteriores, como difração e espalhamento, que engloba tomografia SAX e as técnicas de imagem por difração de raios-x coerentes. O fenômeno de fluorescência está no centro das microscopias de fluorescência de veradora, onde você pode obter mapas de fluorescência de suas amostras e microscopias de veradora infravermelhas semelhantes. Escolhi esses poucos modos de imagem junto com tomografias, porque essas técnicas logo estarão disponíveis para vocês em diferentes linhas de luz de Sirius. Serão desenvolvidas técnicas de imagem de difração coerente nas linhas de Catarete e Carnaúba, tomografia na linha de Mogno, microscopia infravermelha de varredura em Imbuia, microscopias de fluorescência difração de varredura em Carnaúba também, onde nanofeixes de raios-x permitirão alcançar e produzir mapas com resolução nanométrica. Muitos materiais, incluindo estruturas biológicas e sistemas biomiméticos, são caracterizados por sua ordem hierárquica e uma grande variedade de escalas de comprimento. Exemplos clássicos de tais ultraestruturas biológicas são ossos, células eucarióticas, plantas, partículas catalíticas. O desafio na geração de imagens em campos científicos tão diferentes como biologia, engenharia química é investigar toda a gama de escalas de comprimento. Mas esse desafio pode ser superado em síncrotron como Sirius, empregando novas técnicas de imagem, como, por exemplo, técnicas de varredura sem lente. O osso é outra ilustração da ultraestrutura hierárquica. É interessante ver como a estrutura do osso, variando de atômica a centímetros, pode ser estudada por uma variedade de técnicas de imagens, que você pode usar no síncrotron. Para uma escala muito grande, você usaria métodos de tomografia. Nas faixas de milímetros e centenas e dezenas de microns,
você pode usar os modos de imagem de tomografia e psicografia, os SACs. Abaixo de 10 microns, você pode usar o CDI de onda plana e mais adiante técnicas de difração. As barras na parte superior representam as escalas de comprimento típicas cobertas por diferentes técnicas de imagem. As barras vermelhas correspondem às técnicas do espaço real, as azuis aos métodos de espalhamento, espaço recíproco. Vamos recapitular alguns conceitos. Já foram explorados os fenômenos de contraste de phase e absorção. O índice de refração de uma amostra pode ser decomposto em uma parte real da phase e uma parte imaginária da absorção. A absorção é a resultante da interação inelástica entre material e raio-x, gerando uma redução na amplitude da onda incidente. Significa que a parte da energia foi depositada na amostra, o que chamamos de dose absorvida. O contraste de phase é resultante das interações elásticas entre material e raio-x, gerando uma mudança da fase da onda incidente. Ambos ocorrem durante o experimento de imaginamento, entretanto, a energia do raio-x e a composição da amostra farão que destes fenômenos seja predominante. Para amostras com baixo número atômico, ou com números atômicos semelhantes em sua composição, é interessante trabalhar com predominância da contraste de phase, aumentando a energia do raio-x e desta maneira diminuímos a dose que a amostra receberá. Os regimes de propagação. Quando uma onda coerente é espalhada por um objeto, a interferência entre os componentes espalhados de forma diferente produz características de difração. Isso requer uma certa distância de propagação para que as diferentes partes da onda espalhada se sobreponham. Observado próximo ao objeto, portanto, o padrão espalhado ainda se assemelha ao objeto. No chamado regime de campo distante, ou difração de Fraunhofer, o perfil do objeto é completamente obscurecido pelos efeitos de difração e o padrão é de fato o quadrado da transformada de Fourier do objeto. Em outras palavras, quando uma onda se aproxima de um sistema de duas ondas, novas ondas se propagam dos pontos das ondas. Usando o princípio de Huygens para visualizar as novas ondas, é fácil entender onde as ondas interferirão construtivamente. Isso explica o padrão de interferências construtivas e destrutivas observadas nos experimentos de ondas duplas. É tudo sobre interferências. Microtomografia computadorizada por raio-x, ou microcomputed tomography. Au princípio, feixe paralelo de raio-x pode passar através de uma amostra e o sinal transmitido é detectado por cintilador que é ampliado usando uma lente objetiva do microscópio e uma matriz CCD. A resposta de cada linha de pixels, tamanho, é uma função do ângulo de rotação da amostra, os chamados sinogramas. São alimentados em um computador a partir do qual são gerados tomogramas bidimensionais. Finalmente, a reconstrução 3D é criada a partir da pilha de tomogramas 2D. Esses experimentos serão possíveis na linha de luz Mogno. A resolução alcançável será aproximada a 100 nanômetros, como um field of view de 75 microns. Mas isso pode ser estendido para um field of view extremamente grande de 85 mm, como uma resolução de 55 microns. Essa técnica de imagem será apresentada na aula 2
Tomografia de Nathalie. Como já mencionei, as técnicas de imagem de difração coerente, mas também a tomografia SAX, SAX é o espalhamento de raios-x a baixos ângulos, são baseadas nos mesmos fenômenos físicos que a difração de raios-x, espalhamento elástico. Por favor, veja as aulas de difração e espalhamento, mas apenas para lembrá-lo rapidamente. SAX é uma técnica de contraste em que o sinal de espalhamento é gerado por diferenças na densidade média de elétrons em escalas significativamente maiores do que os raios atômicos. O espalhamento de raios-x a baixos ângulos é uma técnica usada para determinar as características estruturais gerais de sistemas que têm dimensões típicas de alguns nanômetros até vários microns. As informações do SAX podem ser extremamente valiosas em disciplinas como ciência coloidal, tecnologia de cristal líquido, bioquímica e biologia celular. Em particular, permite estudar sistemas que precisam de ordem de longo alcance e, portanto, é complementar à difração de raios-x. Como fazer medidas de SAX? O feixe de raios-x atinge a amostra que se espalha. O espalhamento é coletado em um detector 2D, colocado a uma distância fixa da amostra. As dimensões medidas em SAX são inversamente proporcionais ao vector de espalhamento. D equals 2π sobre Q. Com valores de Q baixos, ou grande distância entre a amostra e o detector, a janela de observação é muito grande, e as informações sobre tamanhos grandes e interações entre as partículas no sistema podem ser investigadas. Em altos valores de Q, ou uma distância curta entre a amostra e o detector, também chamada de região de Porrode, o contraste ocorre principalmente na interface entre as partículas e seus arredores. Você pode ver um exemplo de partículas de látex monodispersas de tamanho de 1 micro, coletadas com uma distância de 27 metros entre a amostra e o detector. Isso foi coletado na linha de luz KTRT. Você vê o padrão de espalhamento 2D e a integração radial que mostra os mínimos máximos típicos das partículas esféricas que corresponde ao factor de forma. SAX tomografia. Quando usado em combinação com a técnica de varredura, o espalhamento de raios-x a baixos ângulos prova ser uma técnica de imagem poderosa na nanoescala, para estudar, por exemplo, ossos, dentes, massa encefálica. Essa técnica pode ser estendida para 3D e é chamada SAX tomografia. O princípio é a varredura de um objeto através do feixe de raios-x e o registro de um padrão de espalhamento em cada ponto. A varredura de imagem do SAX combina a capacidade do SAX de fornecer informação na nanoescala com resolução espacial. Mudanças na nanoestrutura em uma área muitas ordens de magnitude maior podem ser reveladas usando essa técnica. Como um padrão de SAX é registrado em cada ponto varrido, em um detector de área, é possível extrair informações de espalhamento sobre anisotropia ou orientação de fibras. Essas informações podem ser de grande importância para a compreensão das propriedades dos materiais e têm se mostrado muito úteis para a caracterização de estruturas altamente anisotrópicas, como o colagênio. Devido à natureza penetrante dos raios-x, a varredura do SAX é útil para obter imagens de amostras espessas e sondar as informações estruturais em nanoescalas para objetos de grandes dimensões. Como fazer um experimento? Na figura, você pode ver uma representação esquemática da configuração experimental. A amostra é varrida, escaneada, através do feixe de raios-x, indicado pelas setas verticais e horizontais. E um padrão de difração é registrado em cada ponto. A amostra é girada
para coletar os dados 3D. Padrão SAX inteiro é coletado para cada projeção. Aqui está exemplo de biomaterial, dente humano. Os dentes são feitos de material complexo e muito hierarquicamente estruturado. O conhecimento dos detalhes estruturais exato deste material em escalas de comprimento que vão da nanoescala à macroescala está faltando. A compreensão dessa informação é importante para o projeto de materiais sintéticos específicos que imitam a durabilidade e rigidez dos dentes. Os dentes são compostos por fibras de colágeno mineralizadas que dão origem a forte sinal de sacs característicos devido ao arranjo periódico de plaquetas minerais ao longo do eixo da fibra, com espaçamento D de cerca de 77 nanômetros. Aqui você tem uma visualização 3D da orientação das fibras de colágeno na amostra de dente. A orientação das barras coloridas indica a orientação média das fibras de colágeno. A nanomorfologia 3D dentro do dente inteiro é revelada. É melhor visualizado na animação a seguir, mostrando todas as fatias em uma direção. Isso mostra a orientação e a força do espalhamento do colágeno mineralizado em dente humano, resolvido espacialmente ao longo de vários milímetros. O que é o imaginamento coerente? A sigla CDI vem do nome em inglês, Coherent Diffraction Imaging. É técnica de microscopia de raio-x baseada na propagação do contraste de fase. Nesta modalidade não são utilizadas lentes e desta maneira podemos chegar às resoluções próximas ao comprimento da onda utilizado. Permite o estudo de materiais cristalinos e amorfos e por isso é uma técnica com aplicação nas diversas áreas da ciência. Obtemos imagens em 2D e quando combinado com rotação da amostra, obtemos imagens 3D, as quais nos permitem realizar análise quantitativa. O experimento de imaginamento coerente envolve alguns requisitos tais como feixe de raio-x que seja coerente, coleta de dados em campo distante e uma etapa de recuperação das fases e posterior reconstrução da imagem utilizando algoritmos em supercomputadores. Existem diversas configurações experimentais de CDI. CDI de onda plana, Bragg CDI e pticografia. Cada técnica tem vantagens e desvantagens. No uso da onda plana, deixamos o raio-x propagar através da amostra, sem nenhum dispositivo óptico, mas a amostra deve ser menor que o feixe. Na configuração de Bragg, o feixe, assim como na onda plana, ilumina objeto cristalino e a detecção é feita no θ correspondente ao pico de Bragg, dando informação sobre organização e tensão do sistema cristalino. A pticografia permite estudar grandes objetos. A coerência da luz está relacionada às propriedades de uma laser, onde as ondas eletromagnéticas estão correlacionadas no espaço e tempo. O grau de coerência pode ser avaliado como
a habilidade do feixe de luz gerar franjas de interferência com bom contraste. Ele está diretamente relacionado ao brilho da fonte, no nosso caso, no feixe de elétrons. A coerência é dividida em temporal ou longitudinal e espacial ou transversal. A coerência temporal é a distância onde a fase entre duas ondas é igual a π. A coerência temporal é determinada pela monocromaticidade da fonte. A coerência espacial corresponde ao espaço máximo entre dois pontos a partir do qual seus respectivos sinais possam interferir e gerar padrão bem definido. Como realizar experimento de CDI? É semelhante aos experimentos de Sachs, mas agora iluminamos nossa amostra como feixe de raio-x coerente. A principal diferença será a aparência dos speckles. Os speckles, os pontos granulados observados no padrão de difração, são o resultado de interferências. O detetor ainda registra o quadrado da amplitude e a fase perdida. No entanto, no padrão de speckles está codificada a configuração específica da amostra. Ao aplicar o algoritmo de recuperação de fase, agora é possível recuperar a fase e reconstruir a amostra no espaço real. Na aula 3, CDI e pticografia, Carla explicará como funciona o processo de recuperação da fase. Será possível realizar 3 experimentos na linha de luz KTRT. No gráfico aqui você pode ver a resolução esperada em função do tamanho da amostra por essa linha. Por exemplo, a 9 keV será possível obter uma imagem de objeto de 30 microns e obter uma resolução de 20 nanômetros. No CDI onda plana, para que possamos obter uma solução única, ou seja, reconstruir a imagem real, precisamos que o objeto, a amostra, seja menor que a iluminação. Desta maneira, atendemos ao requisito do oversampling. Como a amostra é sobre-iluminada, esta configuração é insensível à instabilidade que seja menor que o feixe, evitando perda de intensidade e resolução. Neste exemplo, o CDI de onda plana foi aplicado para entender a evolução da estrutura tridimensional de nanopartículas catalíticas, a morfologia das nanopartículas de níquel e evoluções estruturais foram estudadas antes e depois da oxidação. Isso revelou a formação de poros de vários tamanhos dentro do núcleo das nanopartículas. Os padrões de difração de raio-x coerentes 2D, antes e após a oxidação de 3 aglomerados de níquel, são mostrados aqui, onde você pode ver os padrões de speckles. A projeção 2D das imagens reconstruídas usando a amplitude de difração são mostradas onde podemos ver a evolução de 3 nanopartículas distintas e grande aglomerado após a oxidação. A resolução alcançada foi próxima a 30 nanômetros. Outro exemplo mostrando belas reconstruções tridimensionais de coccolithophorus. Os coccolithophorus são algas marinhas planctônicas unicelulares. Neste experimento realizado no ISRF, com CDI onda plana, os coccolithophorus apresentavam tamanho aproximado de 5 microns e resolução 3D inferior a 30 nanômetros. A Carla, na aula 3, vai descrever em detalhe tudo isso. Pticografia é uma técnica de microscopia de varredura onde uma amostra é iluminada por feixe coerente. A amostra é varrida através do feixe, de modo que as áreas iluminadas vizinhas se sobreponham parcialmente
e os padrões de difração de campo distante são registrados para cada posição. Algorithmes de reconstrução iterative são usados para resolver o problema de phase e permitir reconstruir a transmissividade do objeto do valor complexo 2D e o campo de onda de eliminação incidente na amostra. Como a tomografia convencional, conjunto de dados 3D consiste em adquirir projeções 2D de uma amostra ao longo de diferentes orientações angulares da amostra em relação ao feixe incidente. Uma mapa 3D pode então ser reconstruído por meio do algoritmo de tomografia computerizada. A reconstrução de phase leva a uma mapa 3D de densidade do elétron, que é uma medida quantitativa. Como CDI de onda plana, a resolução espacial na pticografia de raio-x é determinada pelo maior ângulo no qual as intensidades de difração podem ser medidas. Não é limitado pelo tamanho do passo na veradora, no entanto, na prática, a resolução espacial também é limitada pela precisão da posição da varredura. Em outras palavras, a estabilidade do posicionamento do feixe e da amostra é crucial para alcançar a resolução nanométrica. Neste exemplo, a pticografia foi aplicada para obter imagens tridimensionais de circuitos integrados com uma resolução sem precedentes em todas as direções de 15 nanômetros. Os autores mostram como os dispositivos são integrados entre si para formar o chip. Você pode ver a renderização 3D de processador Intel medida por pticografia na linha de luz CESAX na Suíça, mostrando uma visão da camada ativa com as melhores estruturas. Você pode ver abaixo diferentes fatias e visualização ampliadas do chip. É possível distinguir os contatos de portão. A técnica de pticografia empregada aqui é não destrutiva, o que representa uma grande avanço na inspeção de chips em relação às microscopias eletrônicas tradicionais que são destrutivas. Da mesma forma, o modo de imagem Bragg-CDI é uma técnica de imagem por difração de raio-x coerente, onde você vai estudar cristal. Da mesma forma que para o CDI de onda plana, o cristal é sobreiluminado por feixe de raio-x coerente e o padrão de difração é registrado no campo distante. A amostra é girada em torno do pico de Bragg escolhido, formando o que é chamado de rocking curve, para medir toda a distribuição de intensidade, variando o ângulo do cristal em relação ao feixe. Geralmente, a amostra é girada de 1 grau em torno do pico de Bragg escolhido, variando de 0,002 a 0,01 grau. O padrão de difração 2D do cristal é coletado em cada passo de rotação. O conjunto completo de padrões 2D obtidos a partir da rocking curve são agrupados para produzir padrão 3D de difração. Nesse caso, é o padrão de difração para cubo de ouro. Você pode ver a animação de como isso realmente acontece. O feixe atinge a amostra e quando você inclina a amostra em torno do pico de Bragg escolhido, o espaço recíproco viaja através do plano do detector e você mede cada uma dessas fatias em seu detector. Depois, com algoritmo de reconstrução, a imagem complexa do espaço real do cristal pode ser reconstruída a partir do padrão de difração 3D. Você pode ver aqui cubo de ouro. Alguns exemplos serão apresentados por Amélie na aula 4, onde BCDI, Bragg-CDI foi usado para entender melhor materiais funcionais. Veremos como
a medição de padrão de difração 3D e a reconstrução de nanopartícula única podem trazer informações essenciais em catalise. Foi estudado com Braxidae nanocristal de ouro durante a reação de oxidação do monóxido de carbono. Essa reação consiste em transformar o gás tóxico do monóxido de carbono, CO, em CO2, reação acontecendo, por exemplo, dentro do seu carro. O Braxidae pode revelar a distribuição de deformação e deslocamento tridimensional dos átomos do nanocristal de ouro, permitindo uma melhor compreensão da reação, como objetivo de melhorar a síntese dos catalisadores. Resumindo, existe uma grande variedade de técnicas de imagem que podem alcançar soluções nanométricas. É possível escolher grandes campos de visão, field of view, obter imagens tridimensionais, obter mapas de infravermelho ou fluorescências. As altas profundidades de penetração dos raios X tornam as técnicas de imagem síncrotron extremamente poderosas para estudar materiais de forma não destrutiva. Mas também é possível realizar estudos in situ para visualizar reações ao vivo. As próximas 4 aulas deste módulo irão explicar em detalhes 4 técnicas de imagem específicas do Sirius. Aqui você pode encontrar as referências usadas para esta aula. Muito obrigado pela atenção.